Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7. Com vocês, mais um programa Conexão com Valores da Uniapac, a DCE Rio, a DCE Jovem Rio, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa do Rio de Janeiro. Aqui é o Elmair Neto que vos fala, hoje tendo a satisfação em termos aqui na bancada Alberto Galo e recebendo o advogado William Rocha. Seja muito bem-vindo, William. Obrigado, Elmair. Obrigado também a todos aqui pela receptividade. Obrigado pela Rádio Catedral. William, como bem diz o nosso programa Conexão com Valores, versa sobre as conexões pessoais, sociais, que permitem que a gente tenha bom desempenho na sociedade civil e também os valores que a gente traz desde a casa materna e paterna. E muitas vezes nós vemos os nossos convidados aqui nas entrevistas como o profissional pleno que hoje desempenha suas funções, e o convite que a gente faz é que você possa contar um pouco da história do jovem William, onde você estudou, até o momento que você vislumbrou o direito como uma carreira e posteriormente até a posição que você ocupa como liderança dentro da advocacia do Rio de Janeiro. Isso é como, na verdade, um despertar de memória aqui agora também, né? Eu tive uma infância muito simples, muito humilde também. Na verdade, na minha infância eu morava na Baixada Fluminense. Eu nasci no Rio de Janeiro, eu sou carioca, nascido de Realengo. E quando eu comecei assim, o início da minha adolescência, eu fui para a Baixada Fluminense numa época que na região nem água tinha, né? Então era uma situação um pouco mais difícil. Acho que, como todo jovem de periferia que não tem muitas oportunidades, eu não via muita perspectiva para o futuro. E até que a minha infância, eu estudei em escolas públicas. Eu tinha, vou contar aqui para vocês uma coisa que não parece, né, para um advogado e para um professor. Eu tinha um trauma de infância com um choque, uma descarga elétrica que eu tomei, então eu era gago a minha infância até a adolescência toda. Eu sofria bullying na escola, então não esperava nunca ser um advogado. Mas uma professora de português, ela até identificou que eu tinha uma boa voz, eu podia falar em público, mesmo sendo gago, e eu comecei a apresentar o jornal da escola. Com isso, eu acabei descobrindo a oratória, falar melhor, etc. E comecei, com o tempo, a me autocurar da gagueira. E eu comecei a estudar bastante e comecei a perceber que o direito, ele parecia ser uma carreira mais promissora até para a gente se destacar na vida, vencer de uma forma melhor, etc. Mas eu também, naquela fase pré-universitária, que todo adolescente ele não tem ainda uma noção do que vai fazer, eu até pensei em testes vocacionais, mas também não tinha recurso. E eu segui um pouco a intuição e também a indução familiar. Os meus tios me falavam mais ou menos o que eu poderia fazer para o vestibular. E eu pensava em ser professor de história, ser psicólogo. Nunca tinha pensado na área tecnológica, mas tempos mais tarde eu acabei me aproximando da tecnologia. E surgiu a oportunidade de fazer o vestibular e eu optei por direito numa universidade católica, que é a Santa Úrsula. Eu passei tanto para outra grande universidade que hoje já não existe mais, que é a Gama Filho. E fiquei na primeira frustração, né? Como que um jovem pobre da periferia poderia pagar a faculdade? Na minha época ainda tinha o crédito educativo, né? Depois foi convertido em FIES, mas a faculdade, naquela época, era considerada uma faculdade de primeira linha, e para mim foi assim, uma satisfação muito grande. Tive bons professores, bons contatos, uma rede de amigos que dura até hoje. E o conceito até na própria universidade, tinha algumas matérias de teologia, e eu na época mesmo já tinha uma passagem na igreja, mas no momento da universidade eu não estava mais na igreja. E as matérias de teologia traziam justamente essas questões de moral, de filosofia e de esperança também. E eu concluí o curso ainda morando na Baixada e comecei a estagiar, comecei a fazer uma prospecção de trabalho. Eu já, no meio da faculdade, eu consegui um emprego num órgão público, né? Isso foi em 88. Eu comecei a trabalhar na área tecnológica, eu era programador de computador, e com o tempo eu comecei a interagir não só com o direito e a tecnologia. E
Era um órgão de defesa do consumidor, na verdade, o Instituto de Pesos e Medidas, ligado ao Inmetro, ligado a padrões métricos, etc. Comecei a me interessar muito sobre o direito do consumidor, e a primeira grande atuação no direito que eu tive foi na área do direito do consumidor. Com isso, eu fiz uma pós-graduação, me destaquei, porque eu comecei a palestrar muito, fui chamado para dar aula. O fato curioso, né, que nada é por acaso, eu estava numa palestra na escola de magistratura quando recebi um convite para dar aula. E dali para frente foram inúmeras aulas. Eu comecei uma carreira como professor em função de uma pós-graduação e de uma palestra. Me capacitou e acabou abrindo um pouco os caminhos. E no órgão que eu trabalhava, eu fui promovido, virei assessor, depois virei ouvidor e estava seguindo uma trilha para o direito do consumidor. E eu queria um pouco da área tecnológica, mas eu acho que eu estava um pouco à frente do momento, né? Ainda não existia nem discussão sobre internet, não existia discussão sobre inteligência artificial. Eu comecei a frequentar os quadros da OAB, fazendo cursos, como todo jovem advogado procura, etc. E depois comecei a participar de comissões nas áreas que eu me especializei, que era consumidor. E em função de dar muitas aulas, eu abri o leque também como professor, eu dei aula de vários assuntos, e na OAB comecei a integrar várias comissões. Atualmente eu faço parte de 4 ou 5 comissões da OAB, além de ser diretor de inclusão digital e inovação. E a tecnologia começou a me abrir portas no momento que surgiu também a oportunidade de me dedicar a temas novos, temas ligados à tecnologia, que surgiu a oportunidade de reabrir, quer dizer, de montar uma nova sociedade, porque eu já tinha tentado antes algumas sociedades, mas escolhi ramos do direito que acabavam não atraindo muito. E a minha sócia Cândida, né, a gente se uniu justamente no momento crucial que surgiu o boom da Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje o nosso escritório, a gente já tem 7 anos de atuação, coincidentemente o mesmo período de vigência da lei, né? E a gente se dedica hoje com sucesso, nosso escritório, embora não seja um sucesso financeiro, que a gente possa aqui falar, para evitar a declaração do imposto de renda, mas não tem nada a ver. A gente hoje é um escritório de referência na proteção de dados. Nós atuamos com 3 times de futebol do Rio de Janeiro, que é o Flamengo, o Vasco e o Fluminense. Atuamos com grandes cartórios do Rio de Janeiro e a Federação de Comércio do Rio de Janeiro. Então, mesmo sendo um escritório pequeno, a gente alcançou esse sucesso, pelo menos no patamar de referência. Somos, eu e as minhas sócias também, somos referência na área do direito digital. Hoje as pessoas procuram a gente até para tirar dúvidas sobre o tema. E eu acho que isso de servir de inspiração para o jovem advogado ou para quem mora na periferia, que às vezes a gente olha no entorno e não tem ideia do potencial que a gente tem, mas óbvio que a gente, boa parte disso é influência também do meio, a gente sabe que é influência do meio, mas o meio a gente escolhe. Né? Então a gente não pode ficar sempre delimitado, porque eu moro na favela, ou eu moro na comunidade, ou eu moro na periferia. A gente tem como furar essa bolha e a universidade me trouxe isso. Né? Não é só pelo fato de ser uma universidade católica, mas foi justamente muito importante a convivência que eu tive. A partir desse momento da universidade também, me jogou uma esperança de sair da localidade que eu estava, conhecer novas fronteiras, e a partir dali eu comecei a lutar justamente por novos caminhos. E hoje, assim, com mais de 30 anos de advocacia, quase 40 anos de serviço público, eu me dedico com bastante sucesso no que eu faço, e com bastante satisfação no que eu faço. Te interromper por uma pergunta, que é o seguinte: nós somos uma associação de empresários católicos, né? Nós estamos aqui numa rádio católica. Então a minha pergunta é o seguinte: recente, numa das liturgias de missa, aquela leitura, quando você for para um contendo, para um juiz, para uma discussão, no caminho você já vai negociando ali com o seu contendor, já vai tratando, já vai fazendo um acordo no caminho. Porque se você for até o juiz e for condenado, você vai ser preso e só vai ser liberado até meio duro. Depois que você pagar, até a última moeda, né? Então é uma leitura. Mas isso tudo para dizer o seguinte, que já na sabedoria lá do Evangelho diz, olha, é melhor você tratar, negociar, fazer um acordo, você conversar, dialogar, do que você ir para as vias de fato. E até é um problema da nossa sociedade, porque hoje tudo, você falou de direito do consumidor, nós somos uma sociedade muito justicialista, né? Tudo tem que resolver na justiça, meus direitos, minhas obrigações,
né? Eu sou vítima disso, você me pague, vou para a justiça. Tudo nós queremos resolver, muitas vezes esquecendo do diálogo, da composição, do entendimento, ceder um pouco aqui e ajustar, colar, né? Dar um passo no entendimento. Queria que você comentasse um pouco sobre isso do ponto de vista da visão cristã, né? Do entendimento, do diálogo, pelos dois lados, eu acho, não só pela vivência cristã também, mas para ver o outro lado, né? Eu mesmo no direito, eu procurei linhas de atuação que eram muito voltadas para o litígio, que era justamente o direito do consumidor. A gente, no início da carreira, a gente acaba escolhendo um lado, e um lado que de repente é mais, como é que se diz, quando a gente está militando um determinado tema. Quem atua no direito do consumidor milita muito em prol do consumidor. Que tudo bem, é o hipovulnerável, é o mais fraco na relação, e o consumidor, quando ele é lesado, alguns advogados de início de carreira pensam sempre na judicialização como uma forma de ressarcimento. Eu no início da atividade pensava assim também, mas eu também tenho uma forte atuação no direito empresarial. Eu atualmente faço parte, inclusive, de um órgão que é o nascedouro das empresas, né, que é a Junta Comercial do Rio de Janeiro. Então a gente conhece a dificuldade do empresário de se estabelecer, de manter sua empresa, de manter uma folha de pagamento, de cumprir suas obrigações fiscais, e muitas vezes, às vezes por um descuido, um desatendimento de um funcionário, ele paga por uma sanção pecuniária de algum órgão de defesa do consumidor, ou algum consumidor que entra numa disputa querendo o ressarcimento. Isso é falta de visualização cristã também, porque muitas vezes a gente não percebe, assim, através do véu que existe, daquela hora da verdade, de um empresário ele colocar algo em produção, algo chegar. O quanto sacrifício ele passou, o quanto os empregados passaram, o quanto difícil colocar algo em funcionamento. Tendo em vista que ele tem custo para isso. E de repente, por um descuido, por uma questão, ele acaba pagando por um erro. Eu costumo classificar o consumidor em 3 perfis. Pode parecer um pouco irônico a alguns, mas é uma classificação minha, eu nunca coloquei isso em livro, mas a primeira classificação que eu faço do consumidor, e isso vale para várias categorias também, e aí falta um pouquinho dessa compreensão cristã, mas o primeiro é o hard, que eu chamo. Hard é aquela hienazinha do Hanna-Barbera, que fala, ó céus, ó vida, ó azar. Simplesmente aquela pessoa que ela se frustra com alguma coisa que comprou errado, não reclama, assume o prejuízo, mas isso é ruim, porque as pessoas que se culpam ou não reclamam ou não dialogam sobre o seu direito, elas tendem a sofrer prejuízo a vida toda. E elas ficam num anonimato de cidadania muito forte. O nível 2 eu já classifico com um certo cuidado, mas o nível 2 é aquele que tem uma certa compreensão do seu direito, tem acesso à informação, mas ele inclusive estuda a legislação, compreende a legislação, frequenta ambientes que são esclarecedores, frequenta comunidades que dialogam também, mas ele coloca na frente da discussão do seu direito um outro fator que é muito presente no nosso cotidiano, que é o tempo. Então reclamar, às vezes, ir ao juízo ou ir para reclamar é muito constrangedor, toma muito o seu tempo, e às vezes tem um prejuízo para reclamar por algo que ele poderia resolver de outra maneira. Então esse nível 2 é muito mais receptivo ao diálogo e poder resolver de repente sem desgaste. Mas existe o nível 3. O nível 3 eu costumo dizer que é o especialista em buscar problemas. É o especialista em direito do consumidor, é o especialista em direito do trabalho, é especialista em várias áreas para querer se dar bem. Estuda muito a legislação, sabe quais são as brechas. Não estou falando que isso é prerrogativa de advogado, não. Muitos não advogados conhecem mais a lei do que o próprio advogado, porque ele está tão acostumado a querer se dar bem que ele acaba acionando o Poder Judiciário, os órgãos de defesa do consumidor, e nisso gera uma sobrecarga no sistema e gera um custo. Então esse escapa do processo de conciliação. Nesse, mesmo que ele tenha a frequência em estabelecimentos religiosos e tudo, falta nele um pouco mais disso, de percepção da empatia do outro, de solucionar a questão de uma maneira mais fácil. Não, ele pensa simplesmente em se dar bem. Agora, o que a gente precisa, ao construir esse conceito moral para o direito, é que muitas das vezes o diálogo ele traz uma visão de conciliação e de menos custo para ambas as partes. E a gente, ao se colocar no lado oposto, a gente percebe que o erro, se não foi proposital, ele tem que ser perdoado, ele tem que ser amenizado, porque nem todo mundo faz de propósito uma lesão de direito, né? Um esbarrão. Quem já entra no voo esperando que ele atrase ou deu algum problema, né?
E isso acaba prejudicando nós advogados também, porque gera um conceito de indústria do dano moral ou indústria da indenização. Que um conceito até que a gente lutou lá na OAB até para afastar, porque muitos advogados acabam sendo penalizados por isso. E agora tem um novo conceito de que se chama advocacia predatória, que os advogados que atuam nessas áreas de demanda de massa, eles até lutam para que esse estigma seja retirado, porque os advogados que defendem pequenos grupos ou acabam atuando em associações, eles acabam sendo penalizados porque eles entram com demandas repetitivas. Mas a gente tem que reconhecer também o nível 3 de consumidor e o nível 3 de profissional, que muitas vezes entra com demanda simplesmente por entrar, para tentar ganhar algum lucro com isso. Então, estando dentro da OAB, a gente luta para que o exercício da advocacia seja reconhecido e que ele possa pleitear justamente o seu, mas, por outro lado, também a gente faz o combate à falta de ética também de alguns profissionais. Abuso. Ao abuso também. William, a ética, a prática dos valores é um carisma que a gente pratica nas nossas ações, no nosso ecossistema da Uniapac. A DCRI, que há 63 anos já atua na sociedade civil carioca, com esse intuito de fazer com que o ambiente de trabalho ele seja mais ameno e a gente possa estimular o bem comum. Recentemente, através da sua sócia Cândida, tive a satisfação de conhecer lá a bela sede do escritório de vocês, Terra e Rocha Advogados, e na conversa essa simpatia mútua foi se aprofundando e tanto a Cândida quanto você agora também participam do nosso movimento e você já tem a oportunidade de sentir o que a gente ali compartilha em grupo, nas nossas publicações, um olhar sobre esse carisma. Eu convidaria que você externasse aí o seu network, a sua visão em relação a esse nosso movimento. Os que tiverem curiosidade, dêem uma olhadinha lá no nosso Instagram, @DCRrio, nosso Facebook, ADCRJ. Todos esses nossos programas Conexão com Valores também estão no YouTube da ADCRrio, e formula um convite a seus amigos para poder, além de dar uma olhada, que estiverem interessados através de você ou nas nossas redes sociais, fazerem contato para que a gente possa trazê-los para cá também. Mas a gente fica impressionado hoje em dia, né, com o direito digital, como surge o potencial dos chamados influencers, né, que a internet, as redes sociais, elas trazem que desde jovens até pessoas que se descobrem ao dominar um assunto conseguem fazer a atração de seguidores. Mas eu acho que ter um seguidor que não interage não adianta tanto quanto construir uma rede de pessoas que juntam conhecimento, agregam conhecimento e que trazem oportunidade. Eu acho que quando a associação que você propõe, ela tem uma interação entre empresários, meio acadêmico, movimento empresarial, movimento também cristão, a gente consegue identificar não só uma participação de mercado justa. Então a gente vê assim diversas oportunidades e a gente não está numa questão de um network canibal, que de repente alguém conhece, mas assim se apropria do outro. Não, aqui todo mundo acho que divide justamente a gestão de oportunidade. E você é uma pessoa, aí na verdade você entrevista as pessoas aqui, é óbvio, mas você agrega pessoas com a mesma linha de pensamento e você traz um movimento muito forte que até nos impressiona, né, como as pessoas têm a satisfação de estar do seu lado, e assim como eu tenho, eu espero que as pessoas que me seguem também passem a enxergar essa oportunidade. Eu sou uma pessoa também que sempre gerei oportunidade, eu acho que a gente está aqui de passagem, né, é óbvio que as oportunidades elas surgem e às vezes ao identificarmos as oportunidades a gente tem que ter aquele sinalizador de abraçar a oportunidade. Eu acho que conviver com pessoas experientes, pessoas que já experimentaram determinadas atividades, eu acho que ajuda bastante. Então eu espero, eu não sou nenhum influencer, mas eu espero que as pessoas que me seguem e que levam em consideração o que eu falo, comecem a enxergar a nossa participação na associação também como algo para crescer junto, para somar também. Agradecemos a gentileza das suas palavras e sua presença conosco aqui. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço. E obrigado
Eu que agradeço. Pela disponibilidade de Obrigado, participar aqui no nosso Conexão com Valores, sempre aos sábados, às 17 horas. Até a próxima.